de fevereiro. Doutora Carolina, que é especialista, né, em sono, especialista em análise do sono. E eu vou começar aproveitando esse gancho, doutora Carolina. A gente tem alguns problemas, a gente já entrevistou aqui psicólogos, psiquiatras, falando que problemas psicológicos surgiram também muito de ansiedade, transtornos de ansiedade, por conta da própria pandemia, né? Isso aflorou muito nas pessoas, isso. Em consultório tem chegado casos como esse, que o sono também é afetado, porque uma coisa acaba levando diretamente a outra, né? Uma mente intranquila dificilmente vai conseguir desligar fácil, né, doutora? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ana. Bom dia. Sim, gente, a gente tá vivendo um período atípico, né? Acho que ninguém nunca imaginou passar por isso. Isso tem refletido realmente diretamente no sono. As pessoas têm apresentado medo, as pessoas têm apresentado angústia, ansiedade e muita insônia. Então, realmente, ano passado, foi a queixa mais prevalente relacionada ao distúrbio do sono, foi realmente a insônia. E o que aconteceu? Começou que muitas pessoas, por medo de ir até o médico, de medo de sair de casa, deixando para ir para o médico apenas em caso de emergência, retardou o tratamento de muitos pacientes. Então, o que era um problema agudo, que era um problema pontual, se tornou um problema crônico. Porque, na verdade, a pandemia está durando mais do que a gente esperava, né? Então, com isso, nós temos adultos sofrendo insônia, criança com distúrbios de sono, adolescente com distúrbios de sono. Então, realmente, se você está apresentando esses problemas, está vendo realmente que está protelando, que não está vendo melhora, tem que procurar um médico especialista. Pois é, e a gente tem, você vê que tudo gera uma série de problemas, né? A gente falava aqui em outros tempos também de doenças que ficam mais graves porque as pessoas não buscam tratamento, porque tem medo de ir ao médico, de fazer o acompanhamento, pessoas que têm diabetes desregulada, hipertensão desregulada, muito porque se descuida, cuida da Covid, né? Ou pelo menos medo de contrair a Covid e descuida de outras coisas. Isso aconteceu com o sono também? Quem fazia esse acompanhamento deixou de fazer? Muito, porque assim, no início achava-se que ia durar 3 meses. Depois 6 meses, já estamos aí para o 2º ano. Então as pessoas ficaram realmente com medo de ir até o consultório, adiando o tratamento. Pacientes que têm um problema de ronco e de apneia, pararam de tratar por medo. Então isso realmente complicou. A Covid veio, né, trazendo, além de todos os problemas da Covid, o retardo no tratamento de muitos outros problemas de saúde que não podem ser esquecidos, né? Pois é, a senhora falou de ronco e de apneia, já era o próximo assunto que eu ia falar. Acho que a senhora tem até uma responsabilidade grande nas mãos de salvar alguns casamentos, né? Com a questão do ronco. Verdade. Porque é um problema entre os casais, né? A mulher às vezes tem sono leve e o marido ronca muito, e aí de noite vira um Deus nos acuda. Ela não deixa ele dormir porque cutuca, e aí quem não conhece, né, desses casos? Não que eu ronque, viu, Ana? Mas minha esposa sabe, eu dou uma roncadinha também, mas graças a Deus ela tem um sono um pouco mais pesado, não é problema. Mas a gente vê isso muito entre os casais. E junto a tudo isso tem uma questão também de a própria apneia, né? Que pode ser um problema de saúde, que pode levar a uma intercorrência maior, né? Até que ponto o ronco é saudável, até que ponto ele precisa ter uma atenção a mais? Então, assim, as pessoas precisam saber que roncar não é normal. Então, se você ronca, você deve procurar um médico especialista no sono. E saber que o ronco tem tratamento, porque você pode ter, além do ronco, a apneia do sono. A apneia são paradas respiratórias que o paciente apresenta à noite, mas ele não sabe. Para ele apagou, ele dormiu a noite toda. O que ele sente? Ele sente o cansaço no dia seguinte. É aquela pessoa que às vezes cochila ao volante. É aquela pessoa que está sentado depois do almoço vendo televisão e acaba que dá um cochilinho. Ele pode sentir irritabilidade, uma diminuição da memória, uma ansiedade, tudo isso por conta da apneia do sono. A apneia leva a aumento da pressão arterial, a apneia leva a diabetes, a apneia leva ao aumento da resistência à insulina, a apneia leva a obesidade, dificuldade de perder peso. Então, realmente, é um problema de saúde pública que as pessoas precisam tratar. Então, hoje em dia, se sabe que roncar não é normal. Então, se você tem alguém na sua família que ronca, não é como antigamente. Roncar faz parte, roncar é normal. Não é normal. E, realmente, muitos casais dormem em camas separadas, dormem em quartos separados por conta do ronco. E isso não precisa acontecer, porque o ronco tem tratamento.
Pois é, e como funciona esse tratamento? Claro que cada caso vai ser um caso, mas via de regra, como é que se trata o ronco? Isso, assim, a gente tem que examinar o paciente, não é? Observar se o paciente tem uma hipertrofia de amígdala, um desvio de septo, uma hipertrofia de adenoide. Vai observar o sobrepeso também. Então, existem casos que são cirúrgicos. Existem casos que fonoterapia, o acompanhamento com a fono melhora. Tem casos que é necessário um aparelho intraoral com o dentista. E tem casos que a gente precisa colocar o CPAP, que é outro tipo de aparelho. Então, depende realmente da anatomia do paciente, depende da gravidade dessa apneia. Por isso que a gente precisa, toda vez que o paciente chega ao consultório, o paciente tem queixa de ronco, a gente sempre solicita uma polissonografia, que é o exame que o paciente passa a noite na clínica, para a gente poder investigar esse sono e observar como é que está a qualidade desse sono. E se além de roncar, ele tem também a apneia do sono e a gravidade dessa apneia. Pois é, a senhora falou que muitas vezes a pessoa tem uma parada respiratória, né, breve durante o sono, não sabe, que é o que se chama de apneia. De apneia, mesmo, né? Isso. E nesse caso, com o tratamento, é possível evitar que essa parada aconteça? Sim, com certeza. O paciente que está tratado, bem tratado, ele dorme normal como qualquer outra pessoa que não tem apneia. Então, tem pacientes que têm índice altíssimo de apneia, tem pacientes que têm mais de 120 paradas respiratórias por hora. Nossa. Então é um paciente que acorda cansado, que acorda mal-humorado, que dorme, mas não descansa. Porque é como se ele dormisse ali com alguém futucando ele ali a noite toda. Porque toda vez que você para de respirar, seu sono fica mais leve, mesmo que você não sinta. Então o paciente que tem apneia, ele não sabe que tem apneia. Para ele dormiu a noite toda. Alguém do lado pode observar que ele para de respirar e ele apresenta realmente os sintomas diurnos, os sintomas no dia seguinte. Pois é, e que tipo de risco isso pode causar para a pessoa? Por exemplo, ter apneia, há muitos anos ela tem essas pequenas paradas respiratórias durante a noite. A gente está falando até da possibilidade de morte súbita. Com certeza. Muitas pessoas podem infartar. Então, às vezes, o número de infarto é grande de madrugada, então acontece por conta disso. Porque quando você para de respirar, deixa de oxigênio para os órgãos vitais. Então, deixa de oxigênio para onde precisa. O paciente pode ter um AVC, que é o derrame. O paciente realmente, como eu falei, o infarto. A pressão desregulada. Então, muitas pessoas que têm hipertensão arterial, que tem que tomar 2, 3 medicamentos, tratando a apneia, vai ter uma melhora importante desse descontrole da pressão. Então, paciente que tem hipertensão, que não melhora com tratamento, ou até mesmo aqueles que apresentam hipertensão noturna, que é aumento da pressão à noite, tem que fazer uma polissonografia. Aumenta a resistência à insulina. Então, paciente que tem uma diabetes, pode estar controlando essa diabetes com controle da apneia do sono. O paciente que tem dificuldade para perder peso, o paciente que tem a apneia do sono, ele aumenta mais a produção do hormônio da fome e diminui mais a produção do hormônio da saciedade. Então, é um paciente que ganha peso, é um paciente que costuma comer mais alimentos gordurosos, que tem o paladar mais por gordura, por doce. Então, tudo isso a apneia traz. Então, realmente é um problema grave e é um problema que tem tratamento. Então, é uma doença que o paciente pode tratar e observar como a qualidade de vida dele vai melhorar. E olha como influencia em várias áreas da nossa vida, né? Quer dizer, muitas vezes até pessoas que têm transtornos alimentares podem ter uma relação direta com o sono e não sabe. Com certeza. E assim, são pessoas que às vezes protelam o tratamento por achar que é normal. E quando começam a tratar, falam, doutora, por que eu demorei tanto de procurar ajuda? Porque sono é qualidade de vida, né? Então a gente precisa dormir bem para se sentir bem no dia seguinte. Então é muito importante. Bom, tem muita gente que fala que eu só ronco quando tomo uma cervejinha, eu só ronco quando tomo um vinhozinho. Qual é a relação? Existe essa relação, doutora, do ronco com a bebida alcoólica? Existe sim, porque o que é ronco? Há um estreitamento da via aérea, o ar passa, se ele encosta, ele faz a estrutura vibrar e dá o som. Então, quando você ingere bebida alcoólica, acontece o quê? Um relaxamento desse caninho da respiração. Então, esse cano se fecha mais fácil. Com isso, é muito mais fácil o ar passar e fazer a estrutura vibrar. Então, é a mesma coisa quando a pessoa ganha peso. Quando você ganha peso, o que você engorda por fora, você engorda por dentro também. Então, esse caninho fica mais estreito e é muito mais fácil do ar encostar e fazer a estrutura vibrar. Por isso que tem pessoas, realmente, quando ingere bebida alcoólica, pioram. Quando toma remédio para dormir, que promove também o relaxamento dessa musculatura, o ronco piora. Na menopausa, então muitas mulheres que nunca roncaram passaram a roncar na menopausa por conta também dessa flacidez da musculatura. Então tem relação sim. A senhora falou do peso aí e isso remete a gente que a gente nota, né? Todo mundo que tá um pouco acima do peso, muita gente parece que cansa durante a noite, parece que o sono tá cansando ela porque a respiração fica bem ofegante.
A relação seria essa. A relação é essa, isso. Porque quando você engorda por fora, você engorda por dentro também. Então, parede lateral da garganta, a língua, tudo isso faz com que estreite o canal da respiração. Então, tem muitas pessoas que conseguem realmente melhorar muito esse quadro de apneia só perdendo peso. Pois é, a gente está falando com a doutora Carolina Greenfield sobre distúrbio de sono muitas vezes e pessoas que estão ali não dormindo bem mesmo achando que estão, né, e deitadas. Agora imagine quem levanta e sai andando durante o sono, o sonâmbulo, né? Como é que explica isso? A gente tem uma manchete aqui até triste na revista Isto É dessa semana. Uma fisioterapeuta caiu do 3º andar do hotel após uma crise de sonambulismo, né? Saiu, levantou e de repente caiu da janela do hotel. No momento em que ela estava dormindo, né, está internada há mais de 15 dias no hospital particular do Rio de Janeiro após essa queda. A gente até deseja pronta recuperação para ela, mas um acidente sério aconteceu por conta disso. Sério, Como é que se explica esse fenômeno do sonambulismo? O sonambulismo a gente considera o que a gente chama de parassonia. É uma doença que tende a ser benigna, ou seja, é comum em criança e tende a se resolver por volta de 13, 14 anos. Quando ela persiste depois dessa idade, a gente tem que investigar. Então, assim, geralmente quando é criança, o que a gente orienta os pais é o quê? Medida protetiva. Então, colocar grade em janela, não deixar objetos cortantes por perto, ter cuidado com escadas, quando acontece em criança. Quando vai persistindo na fase da adolescência e da idade adulta, aí tem que ser investigado mesmo. Então, é necessária a polissonografia com vídeo. Muitas vezes a gente precisa de uma ressonância magnética para descartar que o paciente tem alguma outra alteração. E muitas vezes requer tratamento medicamentoso. Está muito mais relacionado à área psicológica também? Tem relação uma coisa com a outra? Não costuma ter relação com a área psicológica, não. Não costuma ter relação com a área psicológica, não. A gente pensa logo, né, que muitas vezes tem algum tipo tem pessoas que tem pessoas que tendem a vivenciar à noite o que elas passam durante o dia. Sim. Então isso sim tem relação, mas o sonambulismo em si, não. Então tem pessoas que são tranquilas e podem apresentar o sonambulismo. Mas é importante falar isso, que em criança é normal. Porque tende a se resolver e desaparecer com o decorrer da adolescência mesmo, por volta dos 13, 14 anos. Bom, isso nos leva a outro assunto também, que é a questão dos sonhos, né? Como é que explica esse fenômeno, doutora? Tem gente que fala assim, eu não sonho, eu sonho e não lembro. Isso pode falar alguma coisa a respeito da qualidade de sono da pessoa também? O que acontece? Toda noite a gente sonha ou tem pesadelo. Os sonhos, ele acontece principalmente no sono REM, que é o sono profundo. Então, se você é acordado no sono REM, você tende a lembrar desse sonho. E se você é acordado em outra fase do sono, você geralmente não se recorda. Porque nós temos a fase do sono 1, 2, 3 e sono REM. Então é isso, você faz esse ciclo do sono, em média 6 a 7 vezes por noite. Então, se você acorda e você está no sono REM, você tende a lembrar do sonho. A diferença é essa. Então quer dizer que aquele sonho em que o despertador entra nele e você acorda de repente, você tá... E lembra, você geralmente está no sono REM. É isso que acontece. Parece que de repente, do nada, o despertador começa a tocar no meio do seu sonho. Do seu sonho, é isso. Você geralmente está sendo acordado no sono REM. Pois é, a senhora falou que a gente entra nesse processo algumas vezes durante a noite e me parece que a gente tem também todo um cronograma do sono, né? Das horas. Fala-se muito isso, né? Nas primeiras horas, o sono mais leve, o sono profundo, depois sono leve de novo. Como é que é esse ciclo e o que é indicado, né? Porque muita gente fala, eu durmo 3, 4 horas e eu fico descansado. Tem gente que não, eu durmo 6 horas e não fico. Existe uma conta de horas para que a pessoa durma bem? O que existe é o seguinte, organismos diferentes. Então, assim, como tudo na vida, com sono é a mesma coisa. Tem pessoas que a gente chama longo dormidores, então são pessoas que precisam de 10 a 12 horas de sono para se sentir bem, e às vezes até mais. E existem pessoas que são curto dormidores, aqueles que dormem 5, 6 horas de sono e já estão ótimos, estão ativos. Então, as pessoas são diferentes. Do mesmo jeito que tem pessoas que são mais matutinas, são aquelas pessoas que têm sono 7, 8 horas da noite e acordam 4 horas da manhã facilmente. E tem aquelas pessoas que são mais vespertinas, que, se fosse possível, dormiriam meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e acordariam 10, 11 horas da manhã. Então, isso realmente é de organismo para organismo. Infelizmente, a sociedade exige que a gente esteja acordado mais cedo, que a gente produza durante o dia. Então, a gente tem que tentar ajustar isso à nossa vida. Mas existe realmente diferentes organismos e necessidades diferentes. Então, é como fala aquele livro
do madrugar, que é importante a pessoa acordar cedo. Não existe isso para todos, entendeu? Então, realmente, a gente tem que respeitar a individualidade de cada pessoa. Tem pessoas que são mais produtivas mais cedo e tem pessoas que realmente começam a produzir mais tarde um pouco. Então, isso a gente tem que respeitar mesmo. Não quer dizer que a pessoa seja preguiçosa, quer dizer que o organismo da pessoa é diferente mesmo. E tudo isso é adaptável, doutora? Eu digo isso que, como a senhora falou, né? Muitas vezes a pessoa é uma pessoa mais noturna e menos diurna, mas precisa, por conta da profissão, por conta dos afazeres, do estudo ou de qualquer coisa do tipo, acordar muito cedo, mesmo não sendo algo naturalmente dela. É algo adaptável? Isso é adaptável, mas se a gente fizer a nossa parte, não é? Então, assim, uma pessoa que tem dificuldade para dormir cedo é uma pessoa que precisa se organizar para estar relaxando muito mais cedo. Então, se a pessoa vai acordar muito cedo no dia seguinte, ela precisa dormir 10 horas e ela não tem esse hábito, ela precisa realmente desacelerar mais cedo. Então, o que a gente observa muitas vezes são as pessoas querendo um milagre, que é chegar, deitar na cama, ficar no celular e que o sono venha. Então, isso realmente que é difícil de acontecer. Bom, Ana Paula me lembra aqui de um assunto interessante, a gente conversava fora do ar durante o intervalo comercial, desses relógios, né? Eu mesmo tô usando o Joaquim também tem um, a Ana Paula tá usando outro, né? Aqui na equipe quase todo mundo usa esses relógios que se usam muito para fazer atividade física, para acompanhar, né, batimento cardíaco e tudo mais, esses relógios mais modernos. E entre as funções que eles têm, muitos têm a função, ou quase todos, de monitoramento do sono. Isso causa muita ansiedade nas pessoas, né? Verdade. A gente tem até um amigo aqui que tá conversando, né, com a Ana Paula, nosso amigo Peu, um abraço pra você, Peu, dizendo: rapaz, meu sono, o relógio disse que meu sono não foi tão bom essa noite, o que é que eu faço, como é que eu melhoro o meu sono? Qual a importância ou até mesmo o risco de se utilizar esses relógios para esta finalidade específica, doutora? O que acontece? Aí eu convido o ouvinte Peu a passar uma noite na clínica e fazer uma polissonografia. Por quê? Para eu conseguir dar um laudo correto, um laudo bom de uma polissonografia, avaliando todos os distúrbios do sono, eu preciso de 12 canais. Então, o paciente dorme com um caninho no queixo, que é no mento, dorme no masseter, dorme na região da mastoide. Então, assim, o paciente dorme todo monitorado para eu realmente ver, observar em que estágio do sono ele está, se ele está fazendo sono profundo ou não. Então, assim, hoje em dia os dispositivos podem realmente, às vezes, dar uma pincelada, você saber se você está roncando ou não, pode servir realmente para estar ajudando nisso, mas não tem como dizer corretamente se você está dormindo bem, a fase do sono que você está, isso não tem como. Então, às vezes, isso cria mais ansiedade ainda para o paciente. Pois é, acontece muitas vezes isso, né? Isso eu falo até por experiência própria, já aconteceu comigo. Hoje eu não durmo com o relógio, mas de jeito nenhum, nem que me pague, porque isso me causava uma ansiedade. Eu até aproveitei, já faço a conta, boto para carregar na hora que tô dormindo, dá tudo certo para não ficar sem a bateria dele. Mas isso já me gerou muita ansiedade por conta do horário muito cedo que a gente acorda aqui. A gente nem sempre consegue dormir cedo o suficiente para dormir a quantidade de horas que a gente precisa. E aí, quando a gente vai dormir fora do horário, dá aquela ansiedade mesmo. Poxa, eu só tenho 4 horas para dormir. Aí que você demora a dormir mais. Isso que é péssimo, né? Então, assim, realmente não pode ficar olhando o relógio, não pode ficar monitorando, acordou de madrugada, tenta relaxar, não ficar olhando quanto tempo falta para acordar, porque isso realmente, principalmente quem tem insônia, cria uma ansiedade maior e o paciente não dorme mesmo. Pois não, Miro. Só para fazer uma pergunta aqui, doutora Caroline, acordar cedo, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, faz mal? Não, Miro, de forma alguma. A pergunta é exatamente porque assim, tem pessoas que dizem, estou com dor de cabeça e tal, tá relacionada a essa questão do dormir bem ou não? Não, assim, o que acontece? O organismo precisa de rotina, não é? Então, se você é uma pessoa acostumada a acordar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã e acorda 4 horas da manhã, você sente. Então, por isso que é importante, o que eu sempre falo, você ter horário certo de dormir, horário certo de acordar. O organismo não sabe que é final de semana, o organismo não sabe que é feriado, ele não sabe que é domingo. Então, a rotina é importante. E você tentar adaptar seu sono à sua rotina. Então, se você sabe que você é uma pessoa que precisa trabalhar mais cedo, você tem que se organizar para dormir mais cedo. Você tem que se organizar para desacelerar mais cedo. Então, o que as pessoas às vezes querem, como eu falei, é um milagre e não querem fazer sua parte. Então, isso é importante. Que a gente realmente
tente fazer, criar nossa rotina de acordo com a nossa necessidade mesmo. Tem nada com envelhecimento, está acabado porque tu levanta todo dia cedo, algo nesse sentido? Não, as pessoas matutinas são pessoas que dormem mais cedo e acordam mais cedo, não tem problema nenhum nisso. Okay. O que não existe é regra para todos, entendeu? Isso. Porque as pessoas às vezes querem assim, não, o certo é acordar a tal hora. O que não há é isso, regra para todos. E o que se sabe realmente é que o sono à noite é um sono de qualidade muito melhor, porque é à noite que a gente produz diversos hormônios que a gente precisa. Então, trocar a noite pelo dia não é uma coisa saudável. Isso que eu ia perguntar, porque tem pessoas que trabalham, né? Isso. 3 horas da manhã. Não é uma coisa saudável trocar a noite pelo dia. Trabalha em máquinas contando dinheiro, por exemplo. Isso. Aí a concentração... Quantos acidentes de trabalho já não acontece, com certeza, disso, né? Com certeza. E o problema dos trabalhadores de turno é que eles não têm rotina, né? Então, uma semana eles trabalham à tarde, outra eles trabalham à noite, outra eles trabalham pela manhã. Então, essa falta de rotina é o que prejudica mais ainda. Porque o organismo não se acostuma àquele horário de sono. A gente tem aqui um excelente exemplo. Vou mandar um grande abraço ao meu amigo Henrique. Coloca um café da Rio Delicatessen para ele aí, né? Que eu sei que ele gosta, é viciado em café, assim como eu. Um abraço para você, Henrique, do Grupo Itadio. E ele se identificou tanto com as coisas que a senhora estava falando aí, que mandou até um áudio pra gente. Vamos ver esse áudio, que é bem pertinente. Ele tem um perfil clássico entre os perfis que a senhora citou aí do sono. Vamos ouvir. Bom dia, não, ando ouvindo aqui a entrevista, rapaz, super me identifiquei com tudo aí que a médica tá falando, fantástico. Eu falo por mim, eu sou um cara altamente matutino, eu sempre fui, então 5 da manhã eu acordo, assim, ao natural e disposto. E à noite eu sei que 8 horas, 8 e pouco, eu já tô, assim, meu ritmo já não é o mesmo. Eu não sei se é o correto. Por exemplo, quando eu tenho algumas decisões mais difíceis, assuntos mais complexos para resolver, eu sempre deixo esses assuntos para o período da manhã, que eu me sinto com um raciocínio melhor, mais rápido, me sinto mais ativo, mais inteligente. Tudo parece, para mim, pela manhã, o fluxo das coisas é muito melhor do que no final de tarde, início da noite. É tanto que eu prefiro, quando marco com os amigos, eu nem marco happy hour, eu marco o café da manhã, porque geralmente eu me sinto mais à vontade, mais animado. A atividade física, a mesma coisa. Acordo 5 para fazer alguma atividade com a disposição ímpar. Se for para fazer à noite, para mim, a pulso e a disposição terrível. Fantástica entrevista, parabéns. É um clássico exemplo, né, doutor? Henrique tá super correto, entendeu? Ele tá respeitando o organismo dele, ele se conhece, sabe que é uma pessoa mais matutina, que vai ter sono mais cedo, e organizar realmente as responsabilidades, as tomadas de decisão, pro período que ele tá mais ativo. Ele está corretíssimo, super certo. Sabe que toda vez que a doutora Carolina vem aqui, o que surge de pergunta, o que surge de... você vê como o sono é algo que preocupa as pessoas, como o sono é algo que... quantas pessoas têm problemas de sono que a gente jamais imagina, né? Verdade. Você não tá roncando? Eu tô roncando muito. Tá roncando? Depois da pandemia? Eita! Não. Dona Andréa tá sofrendo com ronco. De um ano pra cá. Sim. Quando eu tinha vida mais ativa, doutor, em relação à questão da caminhada mais intensa e aí aliado ao futebol 2 vezes por semana, eu não tinha o problema de roncar. E aí sim, depois que a pandemia, você tirou do futebol, embora só mesmo com a caminhada e diminuir. Você ganhou peso? Ganhou peso, tem muita relação. E aí isso aí agora disparou e Dona Andréa começou a fazer reclamação. Então temos que tratar, né? Quero logo que só deixe logo uma receita pra mim aqui agora. Já virou consulta. Bom, isso tá aliado também, né, Fernando? Sim, tem relação, falou também, o né, ganho de peso, o sobrepeso. Né? Sobrepeso. Porque tudo que você estreita a via aérea faz com que você ronque mais, entendeu? Então, quando você engorda, um caninho que tem um calibre maior, ele fica reduzido. Então, você respira, o ar passa, faz a estrutura vibrar e dá o som. Então, quando você emagrece, aumenta o calibre da via aérea. Pois é, então é mais um motivo também pra gente ficar sempre... Mas não quer dizer de forma alguma que só a pessoa que apresente sobrepeso ronque. Não tem nada a ver. Então, realmente, tem pessoas super magras que apresentam ronco do mesmo jeito. É um dos motivos, mas não é o único. Não é o único. Eu tenho um irmão magrinho assim que... E ronca também. Isso. E também, assim, não quer dizer que o tratamento será esse, é o que eu sempre falo. Eu lido com o paciente de acordo com o paciente, como o paciente está.
Então, se ele precisa perder peso, eu oriento que ele tem que perder peso, mas eu não deixo de prescrever ou de passar outro tratamento por conta disso, entendeu? A gente Não tem que fica tratar. condicionado apenas a Não, de forma alguma. Pois é, o repórter Joaquim Neto também, que trabalha com a gente nas ruas da cidade, manda uma pergunta aqui. Ele diz que volta e meia ele chega aqui dizendo isso mesmo, que dorme e às vezes acorda, dorme bem e acorda com dor de cabeça. Se isso tem relação com sono, se a qualidade do sono dele A pode apneia estar do ruim. sono dá cefaleia matutina, que é a dor de cabeça pela manhã. Pode ser que ele Pode tenha, ser que ele então. tenha apneia do sono, sim. Então é importante que ele faça uma polissonografia. Porque não é normal você dormir bem e acordar com dor de cabeça. Outro fator também que é importante. Muitos pacientes têm bruxismo ou apertamento. Então isso gera disfunção de ATM que dá dor de cabeça também. Então ele pode acordar com dor de cabeça e não saber o que é e ter esse apertamento que é involuntário. Pode ser as duas coisas até. Pode. Pode ser até as duas coisas. Pode. O Joaquim me parece ter o mesmo vício que eu tenho também. Eu também tenho bruxismo. Eu sou filho de dentista e é um problema. Minha mãe já tentou resolver, já botou placa, eu durmo com a placa e acordo sem, não sei. Durante a noite eu tiro, mas enfim. Não consegui me adaptar com a placa, mas você vê como é uma série de fatores que pode com levar, certeza, né? com certeza. Pois é, a gente ficaria aqui tranquilamente até... Ah, sim, aí tá vendo que já tem mais assunto? Café, doutor, é um vício que eu tenho, que eu acho que 99,9% dos jornalistas têm. Em algum momento da vida eles aprendem em redação, em estúdio, a tomar o café, né? Seja pela rotina da gente, até muitas vezes, e muitas empresas têm isso também, né? A pessoa tá ali, tá com um trabalho estressante, vou tomar um café para poder arear a mente e voltar para poder, né, para despertar e voltar até para voltar mais concentrado. A gente sabe que ele é um estimulante. Isso. E que tipo de problema que ele pode causar no sono também? Então, assim, a cafeína, ela compete com a melatonina, que é o hormônio do sono, e gera insônia, sim. Então, assim, as pessoas que têm problema para dormir têm que reduzir a ingestão de cafeína, principalmente após o almoço. Então, muitas vezes eu atendo o paciente que o paciente quer tomando um cafezinho o dia todo, chega à noite e quer um remédio para dormir. Não tem sentido, porque realmente é estimulante. Então, cafeína e derivados, refrigerante, Coca-Cola, tudo isso, chá verde, chá mate. Então, estimulante de forma geral. Moda agora, né? Os chás da moda para desinchar, todos esses estimulantes induzem a insônia. Então, o paciente que tem problema para dormir realmente não pode ingerir cafeína no período da tarde e à noite nem pensar. Então, tarde e noite, né? É importante a gente falar isso, até porque tem muita gente, vou dizer por mim também, que já tem uma espécie, não deixa de ser, de uma dependência química à cafeína. Mas não deixa de ser mesmo, né? Porque a gente fala às vezes dependência química de uma forma bem pejorativa. E o paciente que tem essa dependência, o que ele pode fazer é o desmame, ele vai diminuindo aos pouquinhos, entendeu? Então, a cada 3, 4 dias ele vai reduzindo uma cafeína, vai anotando e diminuindo mesmo. Mas para você corrigir esse problema de insônia, é preciso realmente reduzir a cafeína. Doutor, conversando na última sexta-feira com alguns amigos, e aí eles me dizendo o seguinte, que quando, por exemplo, eles bebem, por exemplo, tomam cerveja à noite, no início da noite, e aí vão para casa, e diz que tem aquele primeiro sono e depois a insônia toma conta. Porque o que acontece? Porque muitos dizem que a cerveja relaxa ou não, alguma coisa nesse sentido. O álcool, ele é um relaxante, mas ele faz com que você não atinja o sono REM. Então, por isso que você acorda de ressaca, você acorda mais cansado ainda. Ou dorme porque mais você também, dorme, porque você dorme, mas você não faz o sono profundo, entendeu? Então você não chega no sono REM. Então dá aquela falsa sensação de que você dormiu, ele induz o sono, realmente ele é o indutor do sono pelo fato de relaxar, mas ele não deixa com que você faça a arquitetura do sono de forma correta. Então você acorda mais cansado. E por que tem pessoas, por exemplo, que tem essa ideia, como você está falando aí agora, por exemplo, acorda matutino, né? Acorda sempre no horário. Só que isso acontece comigo também, né? Mas não com muita intensidade. Mas, por exemplo, eu levanto todos os dias, meu despertador é 5h10 da manhã. Né? Independente de qualquer situação, eu vou acordar sempre nesse horário. Mas se eu ficar na cama, por exemplo, eu acabo, se eu dormir, por acaso tiver a oportunidade de dormir, como ontem aconteceu, eu cheguei, não vim nem pro programa ontem, né? E aí quando foi 7 horas eu acordei, depois de ter acordado às 5, o sono acabou me pegando. Só que aí eu acordei muito mais cansado e indisposto. Isso acontece muito, porque assim, você passou da sua necessidade. Então as pessoas têm ilusão muitas vezes de que dormir mais é melhor, e nem sempre é.
Então, realmente, você já viu muitas pessoas de domingo, quando ficam até mais tarde na cama, que dormem mais, aí ficam realmente mais cansadas o dia todo do que se tivesse acordado cedo. Então, não quer dizer que dormir, não é quanto mais eu durmo, melhor eu fico. Entendeu? Então, se você dorme 8 horas, se você talvez durma 10, você se sinta pior. Daquela sensação de moleza mesmo, acontece. Então, aquele famoso domingou, de passar o domingo todo de preguiça, pode ter relação até com isso. Com já isso, dormiu com mais, certeza, né? já dormiu mais do que precisava. Então, tem pacientes que se sentem mais dispostos, como a Ana citou, que às vezes que ela aumentou 1 hora do sono dela e ela está se sentindo muito melhor. Pessoas que dormem muito, tipo que dormem 10 horas, muitas vezes vão dormir 9 horas por noite e se sentem mais dispostas, entendeu? Então isso, é muito individual. Cada organismo tem realmente sua necessidade, cada pessoa é de um jeito. E é isso que a gente tem que ir descobrindo ao longo do atendimento, ao longo da consulta, ao longo do acompanhamento. E aí isso nos leva até um assunto que eu acho que é importante ser o assunto para a gente encerrar, para isso ficar bem na cabeça das pessoas. A questão da rotina, né, doutora? Qual a importância de se criar essa rotina e que impactos que a saída da rotina pode gerar? A gente falou do domingo aí, já dormiu mais do que dorme normalmente, muitas vezes tem até dificuldade no fim da noite, isso acontece comigo, para dormir no domingo. Vai chegando no final do Fantástico, dá aquele desespero, meu Deus, vai acabar o Fantástico, eu não dormi ainda. A gente que acorda muito cedo tem muito isso, né? Vai acabar o Fantástico, eu não dormi ainda, daqui a pouco começa um filme chato e eu tô sem sono, nem quero ver o filme. Então, qual a importância de criar essa rotina e respeitar ela também? Então, assim, é muito importante, principalmente assim, no período de pandemia que a gente está vivendo. As pessoas que são mais preocupadas, as pessoas que são mais ansiosas, eu sempre oriento, gente, não ficar ouvindo notícia triste à noite, porque você não vai conseguir resolver nada e vai te deixar realmente mais ansioso. Chega ali 6, 7 horas da noite, pega um caderninho, anota as pendências do dia seguinte, para também não ficar remoendo isso quando for pra cama. Fazer atividade física é importante. Então, mesmo quem tá com medo, não tá indo pra academia, tudo isso, mas que coloque no celular ou na televisão de casa, faça uma dança, tente pular uma corda, o que for realmente, para se movimentar, fazer atividade física é muito importante. Banho de sol de manhã, mas a gente precisa de claridade, a gente precisa de vitamina D. Então, a gente precisa de claridade durante o dia, escuridão à noite. Eu sei que é difícil, porque as crianças estão mais em casa, as crianças estão sempre à aula, mas os pais limitarem telas durante o dia é muito importante. Então, as crianças realmente ficam mais ansiosas, as crianças ficam mais nervosas pelo fato de estar ali na tela, jogando o jogo. Isso aí você leva para a noite, então é importante. Tentar realmente ter a rotina, hora certa de dormir, hora certa de acordar. Isso tudo realmente acho que é o que vale. E a gente ter cuidado, eu acho, muito com nossa saúde emocional também, porque isso está refletindo muito no sono. Então a gente se preocupar, se precaver, que é um momento, né, realmente de preocupação, mas ter cuidado com a saúde emocional das nossas crianças. Nossos filhos são espertos, então tudo que a gente comenta eles ouvem, eles absorvem, então eles já estão isolados, já estão com medo, então a gente ter cuidado com para não passar mais medo para eles mesmo, porque eu tenho atendido muitas crianças com distúrbios por conta da pandemia mesmo. É triste de se ver, por conta do isolamento, por conta de o casal comentar em casa, né, sobre a situação, sobre tudo. Isso as crianças absorvem, elas ouvem, e aquilo ali vai pra noite mesmo. Então, crianças com medo de dormir, crianças trocando a noite pelo dia, tá sendo difícil para elas mesmo. Então, colocar criança realmente para fazer atividade física é importante. Limitar o tempo de tela, muito importante também. Pois é, olha como a pandemia mexeu tanto com a nossa, né? Que essa vacina chegue logo para todo mundo, que a gente se livre logo disso. Eu acho que 2021 vai ser difícil a gente se livrar de pandemia, né? Pelo que eu tô vendo aí. A gente vai ser um ano de vacinação e de altos e baixos aí em relação à quantidade de casos, mas a gente espera que a gente sobreviva a mais esse ano. Em 2022 a gente tenha uma situação de velho normal, que eu não quero saber de novo normal. Eu quero passar por essa normalidade e depois voltar pro velho normal, né? Que faz tanta falta pra gente. Doutora Carolina Greenfield, muito bom tê-la aqui conosco. Sempre que a senhora vem aqui, é uma aula de sono e o assunto rende, porque todo mundo tem uma dúvida a respeito de alguma coisa relacionada a sono. Como a nossa sociedade, a gente sempre conclui, toda vez que a senhora vem aqui, isso, que como a nossa sociedade é uma sociedade que dorme mal,
É dorme verdade. mal. E tem porque dormido cada vez pior, né? cada vez pior, porque assim a gente tira os exemplos daqui de dentro da equipe, aí daqui a pouco um amigo, o Henrique, o Peu, manda uma mensagem, alguém, e fora quem tá ouvindo e não teve a oportunidade de mandar a mensagem também. Olha como isso tá muito no nosso dia a dia e como isso é tão importante para todos nós, a gente cuidar da qualidade do nosso sono. Muito bom tê-la aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade sempre. Obrigada, Fernando, obrigada, gente, foi ótimo.